No episódio de hoje, iremos nos aprofundar na época de Jó, um período incrível da história do mundo. Jó foi um poderoso homem do Oriente, da terra de Uz. Ele teria vivido de 1710 a 1570 a.C. A maioria das teorias situa Uz em uma região que não fica longe do Golfo de Acaba. A evidência mais forte sugere que Uz ficava no território de Edom ou próximo a ele, atualmente o sudoeste da Jordânia e o noroeste da Arábia Saudita. Esta região fica logo ao norte e a leste do Golfo de Acaba. Evidência bíblica. O livro de Lamentações, 4:21, diz: Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. Isso liga diretamente as duas localidades. Se considerarmos a localização em Edom e Seir, Uz estaria em uma rota comercial estratégica que ligava o Golfo de Acaba ao crescente fértil. Isso explicaria por que Jó era um homem tão rico, possivelmente envolvido no comércio de caravanas que passavam por aquela área. Embora não existam ruínas arqueológicas com uma placa escrito Uz, o consenso acadêmico aponta para a região ao sul do Mar Morto, que faz fronteira com o Golfo de Acaba. A Bíblia se refere a Uz como uma região ou território, e não necessariamente como uma única cidade. É provável que tenha sido uma área geográfica habitada por tribos seminomades ou clãs, como as de Jó e seus amigos. Como essas populações viviam em tendas e se deslocavam com rebanhos, elas deixam pouquíssimos rastros permanentes para os arqueólogos encontrarem. Embora não exista uma placa dizendo bem-vindo a Uz, há evidências que apoiam a existência da região. Registros assírios mencionam um povo ou lugar chamado Ussa ou Uz em regiões que batem com as descrições bíblicas, na atual Síria ou Jordânia. Escavações na região de Edom, sul da Jordânia, perto de Petra, revelaram que essa área era um centro próspero de mineração e comércio de caravanas na Idade do Ferro. Isso combina perfeitamente com a descrição da riqueza de Jó e as referências bíblicas que ligam Uz a Edom. Diferente de reis que construíam palácios e monumentos com seus nomes, Jó é descrito como um patriarca cujo poder estava em rebanhos e terras. Esse tipo de riqueza não deixa ruínas colossais. Existem menções a uma região ou povo chamado Ussa, ou Ussan, em inscrições que detalham as campanhas militares assírias contra coalizões de reis na região da Síria e do norte da Arábia. Nestes textos, Ussa aparece frequentemente associada a grupos arameus. Como o personagem bíblico Uz é listado em Gênesis como descendente de Arã, o ancestral dos arameus, muitos estudiosos fazem essa correlação linguística e geográfica. Tiglat-Pileser III, este rei assírio realizou campanhas extensas no Levante e no norte da Arábia. Em suas listas de tributos e conquistas, aparecem nomes de tribos e locais como Uzu ou Asa. Embora a fonética mude ligeiramente conforme o escriba, esses registros confirmam a existência de uma entidade política ou tribal com esse nome na área que hoje compreende o leste da Jordânia e o sul da Síria, região de Aurã. Nos registros de Assurbanipal, que descrevem guerras contra as tribos árabes e os quedaritas, aparecem referências a terras e povos nômades no deserto sírio-arábico que coincidem com a área onde a tradição coloca Uz. O nome Uzi aparece em contextos de grupos que viviam na periferia dos centros urbanos assírios, geralmente descritos como criadores de camelôs e gado, o que bate com a descrição de Jó. Por que esses registros são importantes? Esses registros assírios tendem a localizar Uz ou Ussa mais ao norte, perto de Damasco ou no Aurã, o que alimenta a disputa com a teoria de que Uz ficava ao sul, perto de Edom e do Golfo de Acaba. Eles provam que Uz não era um nome inventado, mas um nome real usado para designar clãs ou territórios na Transjordânia e na Síria durante a Idade do Ferro. Mas como teria sido Uz? Uz ficaria em uma zona chamada estepe. Não era um deserto de dunas de areia, mas uma terra de pastagens vastas que, na primavera, ficava verde o suficiente para sustentar milhares de cabeças de gado. Havia vales irrigados onde se plantava trigo e cevada, o livro de Jó menciona bois arando. As colinas ao redor seriam salpicadas com milhares de ovelhas e camelôs. É muito provável que Uz fosse composta por casas de adobe e pedra. Para a elite e os líderes, como Jó, as casas deveriam ser de tijolos de barro ou pedra bruta com pátios centrais. Grande parte da população, servos e pastores, viveria em tendas, facilitando o deslocamento com o gado conforme as estações.
O livro menciona que Jó se sentava à porta da cidade para julgar. Isso sugere um assentamento centralizado que servia como mercado e tribunal para os clãs da região. Diferente de outros povos vizinhos, Uz é retratada como um lugar de intelectuais. Como estava nas rotas de caravanas que ligavam o Golfo de Acaba à Mesopotâmia, Uz recebia viajantes de todos os lugares. Os amigos de Jó vinham de lugares diferentes: Temã, Suá, Naamá. Uz seria um lugar onde se discutia filosofia, astronomia e teologia, trocando conhecimentos entre o Egito, a Babilônia e a Arábia. A riqueza de Uz vinha de 3 pilares: criação de animais, milhares de ovelhas, lã, camelôs, transporte e jumentos, pedágio e comércio. Imagine-os como um porto seco. Caravanas carregadas de especiarias e incenso vindas do sul, Sabá, e tecidos finos vindo do norte passavam por ali. E mineração. A vida em Uz tinha um lado perigoso. Os registros assírios e o livro de Jó mencionam ataques de sabeus, saqueadores vindos do sul, Península Arábica, caldeus, bandos armados vindos do leste, Mesopotâmia. Isso sugere que Uz era uma terra rica, mas vulnerável, pois ficava na fronteira entre grandes impérios e o deserto sem lei. Uz não era um império ou reino, o que facilitava a vida dos invasores. Os sabeus, do reino de Sabá, eram originários do sul da Península Arábica, atual Iêmen. Eles eram famosos por suas caravanas de comércio. No entanto, registros assírios de reis como Tiglat-Pileser e Sargão mencionam que tribos árabes e sabeias frequentemente subiam para o norte para pastorear e, às vezes, realizar saques em territórios de fronteira. Nessa época, os caldeus, Caldu, eram tribos nômades e seminomades que viviam no deserto entre a Mesopotâmia e a Arábia. Os registros assírios descrevem os caldeus como especialistas em ataques rápidos e organização em bandos, exatamente como os 3 bandos mencionados em Jó 1:17. Os assírios viviam tentando domar os caldeus, que eram conhecidos por sua resistência e por atacar cidades e caravanas para roubar gado e camelôs. A presença desses 2 grupos específicos no mesmo relato é um detalhe histórico muito preciso. Uz precisaria estar em um lugar onde um grupo do sul, sabeus, e um grupo do leste-norte, caldeus, pudessem se encontrar. Esse lugar é a Transjordânia, região da atual Jordânia, que fica logo acima do Golfo de Acaba. O alvo foram os camelôs e os bois. Para os assírios, os camelôs eram a tecnologia de ponta do deserto, e roubá-los era a maneira mais rápida de enriquecer um clã. Saindo de Uz, vamos para Temã. Temã era uma das regiões mais importantes de Edom, no atual sudoeste da Jordânia. O nome Temã em hebraico significa sul ou direção da direita, o que faz sentido, já que para um israelita a terra de Edom ficava ao sul. Historiadores costumam identificar Temã com o oásis de Tauílan, perto da famosa cidade de Petra, ou com a cidade moderna de Maã, na Jordânia. Como vimos anteriormente, a Bíblia liga-os diretamente a Edom. Isso significa que Elifaz e Jó eram provavelmente vizinhos de província ou de tribos aliadas. Os temanitas eram famosos em todo o Oriente Médio por sua sabedoria. O profeta Jeremias, 49:7, chegou a perguntar ironicamente: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos prudentes? Isso explica por que Elifaz é o primeiro a falar no livro de Jó e usa argumentos teológicos tão complexos. Ele vinha da capital da filosofia daquela região. A Bíblia também traça uma conexão de sangue. Elifaz era o nome de um dos filhos de Esaú, o pai dos Edomitas. Esse Elifaz teve um filho chamado Temã. Portanto, o Elifaz amigo de Jó provavelmente pertencia ao clã aristocrático que fundou e deu nome àquela região. Naor, irmão de Abraão, teve um filho chamado Uz e outro chamado Buz, Gênesis 22:21. Isso cria um mapa de família que coloca quase todos os personagens na mesma região geográfica. Bildade, o suíta, era de Suá, uma terra ao longo do Eufrates Médio ou no norte da Arábia. Suá era o nome de um dos filhos de Abraão com sua segunda esposa, Quetura, Gênesis 25:2. Sem e os descendentes de Suá, os Suá, são mencionados em inscrições cuneiformes assírias como vivendo ao sul de Carquemis, no rio Eufrates.
Isso sugere que Bildad viajou de uma região mais ao norte ou nordeste para encontrar Jó. Zofar, o Naamatita, era de Naamá, possivelmente no norte da Arábia ou no sul de Canaã. O nome Naamá parece ligado a uma cidade no território de Judá, perto da fronteira com Edom. Alguns estudiosos sugerem uma conexão com a tribo dos Maonitas, que viviam perto de Petra. Isso manteria Zofar dentro do círculo edomita, próximo a Elifaz e Jó. Eliú, o Buzita, era de Buz no norte da Arábia, vizinha de Temã e Uz. Eliú é o único cujo sobrenome tem uma linhagem clara. Ele era filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Como mencionado, Buz era irmão de Uz, filhos de Naor. O rei assírio Assaradão menciona em suas crônicas a conquista de uma região chamada Bazu, ou Buz, que ele descreve como uma terra árida e distante além de Edom. Isso reforça a ideia de que a tragédia de Jó foi um evento de grande repercussão. Seus amigos não eram apenas vizinhos de porta, mas chefes de clãs e sábios de diferentes regiões que formavam uma rede de alianças comerciais e intelectuais. Eles viajaram distâncias consideráveis, algumas centenas de quilômetros, para realizar o rito de lamentação. Curiosamente, Eliú, o Buzita, só começa a falar no final do livro. Ele era o mais jovem, por respeito à sabedoria dos mais velhos, esperou todos terminarem antes de dar sua opinião, as palavras mais sábias por sinal. Gerard Gertolks, um estudioso bíblico, colocou Jó por volta do 18º século a.C. Faz sentido, porque coloca Jó antes de Moisés e depois de José. Se Jó viveu entre 1710 e 1570 a.C., ele viveu 140 anos, ele foi contemporâneo das últimas décadas de José no Egito e viu o início do crescimento do povo de Israel antes da opressão egípcia se tornar severa. Nesse período, 1710 a 1570, o Egito estava sob o domínio dos Hicsos, reis estrangeiros de origem semita. Isso explica por que as rotas comerciais entre o Golfo de Acaba, Midian e Uz estavam tão ativas. Os Hicsos favoreciam o comércio com as tribos da Arábia e Canaã. Jó, como um grande mercador e dono de gado, teria prosperado imensamente nesse mercado livre internacional. Se Jó morreu por volta de 1570, e Moisés nasceu por volta de 1526 a.C., seguindo a cronologia bíblica tradicional, os relatos sobre Jó ainda estariam frescos na memória dos anciãos de Midian quando Moisés fugiu para lá cerca de 40 anos depois. Segundo o Talmud, Moisés escreveu o livro de Jó. Moisés, ao fugir para Midian, pode ter escrito Jó enquanto viveu por lá. A história pode ter sido transmitida por Jetro e outros midianitas a ele. Jó, então, seria o livro mais antigo da Bíblia. Moisés, educado em toda a sabedoria do Egito, teria as habilidades literárias para organizar esses relatos em um poema. Moisés precisava de uma resposta para o sofrimento de Israel no Egito. A história de Jó era a resposta ideal. Curiosamente, nessa faixa de 1700 a.C., o uso de camelôs para transporte, como Jó possuía, era uma inovação tecnológica que estava transformando o deserto da Transjordânia em uma potência econômica. Jó estava no auge dessa revolução dos camelôs. Em tábuas encontradas na cidade de Mari, uma metrópole da época de Abraão e José, na Mesopotâmia, aparecem nomes como Bacuel. Embora não seja o próprio pai de Eliú, Baraquel, isso prova que essa estrutura de nome era o padrão ouro das famílias nobres daquela região entre 1800 e 1600 a.C. Durante o período dos Hicsos, de 1710 a 1550, o Egito produziu os chamados textos de execração. Eram potes de cerâmica onde os egípcios escreviam os nomes de seus inimigos ou vizinhos para amaldiçoá-los. Nesses textos, aparecem nomes de chefes tribais da região de Edom e Seir que são idênticos aos nomes encontrados no livro de Jó e nas genealogias de Esaú. Isso confirma que, no tempo de José e pouco antes de Moisés, a região de Uz e Edom era governada por sheik, chefes de clãs, independentes e muito ricos, exatamente como Jó é descrito. Eliú é o único personagem que tem uma genealogia detalhada. Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da linhagem de Rão. Rão é frequentemente associado a Arã, ancestral dos arameus. Após a morte de Jó, sua história ficou famosa entre os beduínos.
Histórias semelhantes como O Homem e o Seu Deus, o Ludu Bel-Nemequi e a Teodiceia Babilônica, lembram muito a história de Jó. Na antiguidade, quando algo extraordinário acontecia, os escribas de outras nações costumavam adaptar a história para suas próprias culturas e deuses. O livro de Jó é muito mais detalhado, longo e filosoficamente profundo do que as versões babilônicas ou egípcias, que parecem resumos ou poemas curtos. Isso sugere que Jó é a fonte original ou o relato mais fiel dos fatos. Detalhe: Ezequiel coloca Jó ao lado de Daniel e Noé, como figuras históricas. O nome Jó, Iol em hebraico, aparece em textos de Mari, cerca de 1750 a.C., e nos textos de execração egípcios como um nome de chefes tribais semitas chamado Ayabum. Não era um nome inventado, mas um nome real de sheik daquela época. Bazu e Uzu, Buz e Uz. Nas inscrições reais assírias, essas terras são descritas como territórios áridos habitados por tribos ricas em gado e camelôs. Já que explicamos a geografia de Uz e arredores, que tal explicarmos o clima da época de Jó? Segundo estimativas criacionistas, após o dilúvio de Noé, houve um resfriamento de impacto global, a Era do Gelo. Ela teria durado de 500 a 700 anos e termina justamente pouco antes de Moisés. O livro de Jó menciona fenômenos de frio extremo que hoje são raríssimos na região da Jordânia, Arábia. Gelo e geada. Deus pergunta a Jó, de cujo ventre saiu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Jó 38, 29. Águas como pedra. As águas se endurecem como a pedra, e a face do abismo se congela. Jó 38, 30. Neve abundante. Jó menciona torrentes de águas que ficam escuras por causa do gelo e da neve que cai sobre elas. Jó 6, 16. No entanto, em Jó 29, ele conta como ele tinha fartura nos meses anteriores. Isso indica que, após a última tentação de Satanás, demorou meses para seus amigos descobrirem o que realmente havia ocorrido com ele. Além disso, sua aprovação foi num período de abundância, logo após o período de pasto verde e colheita das azeitonas. Os bois estavam arando, Jó 1, 14, o que geralmente acontece no início das chuvas de outono. Portanto, essas frequentes menções a gelo, neve, frio e tals, provavelmente foram no inverno da região. Jó pode nunca ter visto uma geleira, mas pode ter ouvido falar delas. Em Jó 6, 15 ao 18, ele compara seus amigos a ribeiros que se tornam turvos com o gelo e nos quais se esconde a neve. Ele diz que, quando o calor vem, eles desaparecem. Isso descreve perfeitamente o degelo sazonal de inverno. No mesmo trecho, ele cita que as caravanas de Temã e Sabá se perdem porque os caminhos mudaram devido às condições climáticas. Naquela era, um inverno glacial no Levante criaria nevascas que apagariam as trilhas do deserto. Curiosamente, a glaciação causou aridificação em certas regiões. O livro de Jó fala sobre o Behemoth, que provavelmente era um dinossauro saurópode, talvez um camarasauro ou titanossauro que vivia na região, e o Leviatã, que pode ter sido um Deinosuchus, que tinha uma câmara alargada que poderia guardar fumaça. Parece contraditório imaginar um saurópode em Uz durante um inverno rigoroso, mas a paleontologia moderna trouxe descobertas interessantes. Mesotermia. Hoje acredita-se que muitos dinossauros não eram sangue frio como os lagartos comuns, mas tinham um metabolismo intermediário que gerava calor interno. Gigantotermia. Animais com a massa de um titanossauro retêm calor corporal de forma absurda. Uma vez aquecidos, demoram dias para esfriar, o que permitiria que sobrevivessem a invernos sazonais, especialmente se houvesse migração ou áreas de refúgio, como os vales de Uz, que eram mais baixos e protegidos. Se Uz ficava perto do Golfo de Acaba e das montanhas de Edom, a região tinha o ecossistema perfeito para um refúgio. Montanhas, para proteção contra ventos glaciais. A região é tectonicamente ativa, fenda do Jordão, o que criava oásis de água morna onde esses animais poderiam passar o inverno. E tinham vegetações de rio, onde o Behemoth se deitava sob os lotos. A extinção dos behemoths na região pode ser explicada com o surgimento das potências como o Egito, que precisava de madeira e recursos, e a expansão das rotas de caravanas. Esses grupos isolados foram caçados ou perderam seu território.
Esses dinossauros provavelmente viviam de forma isolada, por isso eram raros. Os vales profundos da fenda do Jordão, perto de onde os estaria, funcionariam como bolsões de calor. Enquanto o inverno glacial castigava os planaltos, esses vales mantinham vegetação exuberante e águas termais a esses animais. Eles estariam, então, presos nesses refúgios, cercados por desertos em expansão e montanhas geladas, o que explica por que eles não estavam em todos os lugares, mas eram conhecidos em Uz. Isso pode explicar sua possível presença em artefatos como paletas egípcias, cilindros mesopotâmicos e até esculturas chinesas. Enquanto Jó discutia com seus amigos, os últimos mamutes, e a megafauna como um todo, estavam sendo extintos na Sibéria. A ilha Vrangel testemunhou seus últimos mamutes. Eles sofriam de nanismo e não conseguiram se reproduzir, causando o fim da espécie. Na Sibéria, o isolamento e a mudança climática, aquecimento, acabaram com o habitat dos mamutes. Em Uz, o mesmo aquecimento global que derreteu o caminho para a ilha Vrangel estava transformando as estepes verdes de Jó em desertos áridos. Jó viveu exatamente no fechar das cortinas desse mundo antigo. O livro termina com a restauração de Jó. Curiosamente, a restauração da sorte dos rebanhos combina com a chegada da primavera, quando a terra volta a florescer e a vida nova, os novos filhos e animais, pode prosperar. Agora que explicamos a terra de Uz e a Era do Gelo, vamos explicar como era o mundo em sua época. Enquanto Jó discutia no deserto, o mundo estava saindo da Idade do Bronze Médio e entrando em uma era de grandes migrações e impérios emergentes. O Oriente Próximo era a região mais avançada do mundo na época. Quando Jó nasceu, 1710 a.C., o Egito estava entrando no caos do segundo período intermediário. Os Ixos, semitas como Jó, invadiram e governaram o Baixo Egito. Isso explica por que Jó tinha acesso a produtos egípcios, papiro, navios de junco, e por que a cultura semita de Uz era respeitada. O Império de Hammurabi na Babilônia tinha acabado de passar do seu auge. Foi ele quem fez o Código de Hammurabi. A região estava em transição, com os cassitas começando a se infiltrar. Por volta de 1600 a.C., período da aprovação de Jó, a dinastia Shan estava se estabelecendo. Eles já tinham escrita, carros de guerra e uma metalurgia de bronze sofisticada. É desta época que vêm os desenhos de dragões que tanto se assemelham a dinossauros. A civilização de Harappa estava em declínio, possivelmente devido a mudanças climáticas, as mesmas que afetaram os arianos estavam começando a migrar para a Índia. Na ilha de Creta, a civilização minoica estava no topo. Eles tinham palácios como o de Knossos, com encanamento e arte vibrante. Eles dominavam o Mediterrâneo com seus navios. Em Stonehenge, a fase principal de construção tinha terminado há pouco. Na Germânia e Escandinávia, as pessoas viviam em aldeias tribais da Idade do Bronze, negociando âmbar, o chamado ouro do norte, que chegava até o Egito e, possivelmente, até as mãos de mercadores que Jó conhecia. Talvez seja daí o seu conhecimento sobre geleiras. Muito antes dos Incas, já existiam civilizações monumentais no Peru. Em Sechimbajo, eles estavam construindo praças circulares e templos. Os povos da cultura Povert Point, Louisiana, estavam começando a construir montículos de terra gigantescos. O clima mais úmido da era glacial tardia permitia que essas populações prosperassem em áreas que hoje são florestas densas. Os povos Lapita, ancestrais dos polinésios, estavam começando suas grandes navegações pelas ilhas do Pacífico. A Antártida, embora estivesse congelada, o degelo do final da era glacial ainda estava moldando as costas. Não havia civilização lá, mas o nível dos oceanos estava subindo cerca de 1 metro por século devido ao derretimento que Jó via nas montanhas de Uz. Eliú pode ter mencionado a Antártica em Jó 39, 9 ao 10. Eliú faz uma descrição que parece ir além de uma geada passageira no deserto. Do sul vem a tempestade, e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá o gelo, e as largas águas se congelam. Naquela época de transição climática, as correntes de ar frio vindas da Antártida e do Oceano Índico Sul poderiam ter sido muito mais severas. Jó não vivia isolado. A estrada real e a via mares passavam perto de sua terra. Ele recebia notícias de sabeus,
do sul da Arábia e Etiópia, e caldeus, da Mesopotâmia, que foram os que roubaram seu gado. As pérolas e o coral que ele menciona, Jó 28, 18, vinham do Mar Vermelho e do Oceano Índico. O ouro de Ofir, Jó 28, 16, era o padrão de luxo global, talvez da Índia. Na época de Jó, o Brasil estava vivendo o que os arqueólogos chamam de período arcaico tardio ou início do período formativo. Enquanto Jó perdia seus rebanhos e discutia com Deus, o território brasileiro era um mosaico de culturas sofisticadas que já dominavam a agricultura, a cerâmica e a engenharia fluvial, vivendo em um clima que ainda sentia os efeitos da transição pós-era glacial. No litoral do Pará e na ilha de Marajó, os povos já produziam cerâmicas complexas, as mais antigas das Américas. Durante a vida de Jó, as populações amazônicas estavam no auge da criação da terra preta, transformando o solo pobre em solo fértil através do manejo milenar. No Acre, os ancestrais dos povos indígenas já começavam a cavar enormes valas geométricas, geoglifos, na terra, possivelmente para rituais astronômicos. Curiosamente, assim como Jó observava as constelações, esses povos mapeavam o céu do sul. Enquanto Jó sofria com a perda de seus camelôs, os povos dos sambaquis viviam uma era de extrema estabilidade climática e abundância de recursos marinhos, com uma organização social muito hierarquizada. Os povos contemporâneos de Jó estavam pintando nas paredes das cavernas. Muitas das cenas de caça e rituais que vemos hoje foram feitas exatamente nesse período do Holoceno Médio. Embora a cronologia oficial diga que a megafauna morreu há 10.000 anos, há indícios arqueológicos e tradições orais de que animais como a preguiça gigante, Megatherium, e o Toxodonte podem ter sobrevivido em refúgios brasileiros até muito mais tarde. A lenda do Mapinguari pode ter se originado do Megatério. Na época de Jó, o Brasil passava por uma fase de maior umidade em algumas regiões. O nível do mar estava cerca de 2 a 3 metros acima do atual, o que significa que muitas das nossas cidades litorâneas de hoje estariam debaixo d'água na época de Jó. O cerrado era mais aberto, facilitando a migração das tribos que subiam do sul e desciam do norte, conectando o continente por trilhas que mais tarde seriam conhecidas como o Caminho do Peabiru. Algo que não foi abordado antes é a menção a homens das cavernas em Jó 24 e 30. O resto descreve pessoas que foram expulsas da sociedade e que viviam em condições extremas. Fisiologia e dieta. Eram mirrados de fome e de penúria, apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Jó 30, 3 ao 4. Habitação. Habitavam nos barrancos dos vales, nas cavernas da terra e das rochas. Jó 30, 6. Comunicação. Bramavam entre os arbustos. Jó 30, 7. O termo hebraico para bramar, nahak, é usado para sons de animais, sugerindo uma linguagem que soava estranha ou rudimentar aos ouvidos de Jó. Jó 24 fala que eles andam nus contra o frio e a chuva. O livro de Jó é a peça que faltava para entender a transição entre o mundo antediluviano e a história moderna. É o registro final de um planeta em transformação, onde gigantes e homens de fé coexistiam sob o mesmo céu estrelado. E assim concluímos nosso documentário de como era o mundo na época de Jó.